Que é a presença do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para o livro do profeta Daniel. Amém? Nós vamos ler apenas um versículo. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 11. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos estar na presença dele. Amém? Livro do profeta Daniel, capítulo de número 11. Amém? Versículo de número 32. Quero deixar essa palavra para a minha vida, para a sua vida, para os nossos corações nessa noite. Amém? Quando se encontraram, diga graças a Deus. Amém? Daniel 11, 32 diz o seguinte: e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Eu quero me ater na parte B desse versículo, aonde diz que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Amados, nós estamos vivendo dias onde o povo está incessantemente em busca de milagre, de palavras de vitória, de palavras proféticas. Enfim, o povo está buscando milagre todos os dias. E quando a gente analisa a palavra de Deus, quando a gente observa um versículo como esse, onde a palavra de Deus diz que o povo que conhece o seu Deus, esse povo será dotado de uma qualidade que o levará a se esforçar e a realizar proezas. Quando a Bíblia fala de proeza, a Bíblia está falando de coisa sobrenatural. E eu tenho certeza nessa noite que eu estou ministrando para um povo que conhece o seu Deus. Conhecer a Deus é fruto de experiência, é fruto de caminhada, é fruto de servir, é fruto de ter realmente intimidade com Deus. Muitos conhecem a Deus de ouvir falar, muitos conhecem de experiência alheia, mas aqui a palavra não está dizendo de um povo que conhece a Deus de ouvir falar, mas de um povo que conhece ao Deus de Israel, porque tem experiência pessoal com Ele. E esse povo ele é diferenciado de todos os outros povos da terra, porque esse povo se esforça. Eu quando cheguei aqui, eu conhecia de ouvir falar o trabalho, meu amigo pastor Márcio sempre falava do trabalho aqui do pastor Marcelo. Ele fez um espaço enorme e eu não conhecia, e eu sei que isso aqui é fruto de um esforço. Eu sei que isso aqui é fruto de um trabalho, e hoje eu posso dizer que isso aqui é uma proeza. De repente muitos olham e falam, mas como pode? Fruto de alguém que conhece a Deus, fruto de uma igreja que conhece a Deus, fruto de um povo que, por conhecer a grandeza e o poder de Deus, não tem medo do desafio, não tem medo do perigo, não tem medo do inferno, não tem medo de nada que se opõe, porque ele sabe, eu vou me esforçar, mas a palavra de vitória já foi liberada sobre a minha vida. Quantos aqui nessa noite estão debaixo da palavra de vitória? Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. Meu amado, eu quero dizer para você nessa noite, para os nossos corações, que Deus já liberou inúmeras bênçãos dos céus. Deus já liberou muitas vitórias sobre o seu povo. E muitas das vezes o povo de Deus é levado a viver uma vida pequena, uma vida destituída das riquezas, das proezas de Deus, porque não tem um conhecimento pleno da palavra. E às vezes vive uma vida limitada. Eu quero dizer para você, meu amado, nessa noite, eu queria que você guardasse no seu coração: Deus está chamando uma geração em pleno 2014. Eu faço parte dessa geração, você faz parte dessa geração. Não uma geração que anda cabisbaixo, não uma geração que aceita a proposta do inferno, não uma geração que aceita a proposta da mídia, do pecado, mas uma geração que se esforça e começa a provocar milagre. E quem está ao nosso redor não consegue entender o porquê que nós vivemos de maneira digna, de maneira sobrenatural. Sabe por quê, meu irmão? Quem conhece a Deus, quem conhece o Deus de Israel, ele vai além das circunstâncias e ele começa a provocar milagre. Pastor, o que é provocar milagre?
Deus está nos chamando para provocar milagres. Existem milagres que já foram liberados, mas precisam ser estimulados, precisam ser desafiados, precisam muitas das vezes combater. Deus já liberou vitória sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua história, porque Deus não chama ninguém para derrota. Deus nos chama para uma vida excelente, mas às vezes por desconhecermos a Deus, nós optamos em viver uma vida pequena. Nós optamos e aceitamos às vezes viver uma vida destituída de tudo aquilo que Deus tem conquistado para mim e para você. Eu queria, em nome de Jesus, ministrar algo sobre a tua vida nessa noite. E eu sei que nós precisamos, guardem isso, nós precisamos entender que existem alguns milagres que, embora já tenham sido liberados sobre a nossa vida, eles precisam ser provocados. Eles precisam ser atraídos sobre mim. Eles precisam ser atraídos sobre a minha história, sobre o meu ministério, sobre a minha família, porque a palavra de vitória já foi liberada. Então eu preciso provocar o meu milagre. E Deus nesta noite está nos chamando, está nos condicionando, está nos despertando a provocar aquele milagre que já é teu por direito, meu irmão. Já é teu por herança, já é nosso porque já foi conquistado, mas eu preciso provocar o meu milagre. E para provocar o milagre é preciso que haja em mim algumas características que vai me diferenciar de um derrotado. Quem provoca milagre vive uma qualidade de vida superior. E é a vida que Deus sonhou para cada um de nós aqui nessa noite. Não pense que o simples fato de você estar aqui é um fruto do acaso. Não pense que você veio aqui cumprir um compromisso religioso. Não pense que você veio aqui porque não tinha mais o que fazer. Você veio aqui porque você é amado de Deus. Você veio aqui nessa noite porque a tua alma anseia por Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque nós entendemos que sem Ele não chegaremos a lugar nenhum. Não alcançaremos patamares mais altos. E Deus está convidando: venha, filho, provoque o teu milagre, provoque a restauração do teu lar, provoque a unção sobre o teu ministério, provoque a conquista daquilo que você tem me pedido, porque eu, o Senhor, já estou liberando bênção dos altos céus nessa noite. Quem pode adorar a Deus por isso? Eu creio nisso, eu vivo o milagre, nós somos milagres. Glória a Deus. Maravilha. Mas o que é preciso ter em nós? Eu vou te falar uma coisa, eu não vou ministrar nada aqui que você nunca tenha ouvido falar. Nós estamos aqui ministrando a palavra. E uma das coisas que falta muitas das vezes no povo de Deus, muitas das vezes nos filhos de Deus, falta isso, e por isso não consegue provocar o milagre. Uma das características marcantes de um vitorioso, todo vitorioso é ousado. E para mim provocar o meu milagre, eu tenho que ter ousadia, eu tenho que ser ousado, eu tenho que ter essa coragem que eu chamo de ousadia. Eu chamo a ousadia de audácia, mas é uma audácia louvável. O crente ousado é aquele que não para por causa da fofoca, ele não para por causa da contenda, ele não desanima porque o tempo está ruim, ele não desanima porque alguém se levantou contra ele, mas ele prossegue para o alvo. E ainda diz para o inimigo: se tu não sair da minha frente eu te atropelo, se você não sair da minha frente eu passo por cima, mas ninguém vai me impedir. Eu vou provocar o meu milagre. Crente ousado já sai de casa com certeza do milagre. Oh, aleluia. Antes da luta começar, ele já sabe: a luta vai começar, mas eu já tenho certeza que a vitória é minha. Eu já pode marcar no culto de ações de graça. Por quê? Porque eu tenho certeza da vitória. Se existe um povo na face da terra que tem certeza da vitória, eu faço parte desse povo. Quem mais aqui faz parte desse povo? É o povo de Deus, meu amado. E Deus está derramando a unção da ousadia. A ousadia que Ele derrama é para levar você a provocar o teu milagre, é para levar você a fazer proezas, é para levar-nos a conquistar o que ninguém nunca conquistou. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Sabe aquele sonho que parece sonho? Na vida do crente ousado, ele é realidade. Sabe aquele sonho que não é um sonho na vida do crente ousado, não é sonho, é esperança. Ele sabe que a qualquer momento ele vai se deparar com aquele milagre. Ele sabe que a qualquer momento o Senhor vai bradar na família dele, e o contexto de família que era um sonho passa a ser realidade. A vida financeira que era um sonho passa a ser realidade. A unção que ele almejava, tanto clamava, um dia vai ser derramada
mas é preciso ter ousadia, é preciso ser ousado. Quando fala de ousadia, eu me lembro de um dos discípulos de Jesus. Diz a palavra que os discípulos estavam no meio do mar. Diz a palavra que os discípulos estavam pela madrugada numa situação perigosa, sendo açoitados pelos ventos, pelo medo, pelo temor. E diz a palavra que de repente eles olharam e eles começaram a contemplar um homem que vinha caminhando sobre as águas. Pastor, eu já ouvi essa história, então e sempre que eu a leio, o Espírito ministra no meu coração. E diz a Bíblia que de repente o barco açoitado pelos vendavais, por toda aquela situação que normal era trazer temor, mas de repente alguém que nunca está por baixo, alguém que anda acima da lei da gravidade, alguém que anda acima das dificuldades, alguém que anda acima do problema, alguém que anda além de tudo aquilo que te rouba o sono, que tira a tua paz, ele vem andando calmamente sobre as águas. E os discípulos, ao olharem aquela situação, ficaram atemorizados e disseram: olha, vem um fantasma ali para piorar a situação, o negócio já não está bom, já veio andando sobre as águas. E às vezes nós estamos tão envolvidos no nosso medo, e às vezes nós estamos tão envolvidos no nosso problema, que o Senhor vem se aproximando e nós não conseguimos identificar o Senhor. Os discípulos estavam numa situação semelhante, mas de repente Jesus se apresenta e diz: sou eu. Só que dentro daquele barco tinha quantos? Ousado. Pedro. Meu irmão, sem ousadia, tua vida é limitada. Verdade. Sem ousadia, teus sonhos vão ser frustrados. Verdade. Sem ousadia, você não vai ser levado a conquistar e a provocar aquilo que Deus sonha para a tua vida. E diz a Bíblia que Pedro, quando ouviu aquilo, ele falou: olha, mestre, se é tu mesmo, então manda eu ir ter contigo andando também sobre as águas. Que ousadia. Glória a Deus. Posso te falar um negócio? Deus ama crente ousado. Deus compra a briga para honrar homens e mulheres que são ousados na obra dele. E diz a Bíblia que Jesus falou: Pedro, então vem. Sabe o que eu imagino com a minha limitação humana? Na hora que Jesus falou: vem, e a hora que Pedro levanta o seu pé e ele coloca o primeiro pé sobre as águas. Coloca ou não coloca? Afunda ou não afunda? Não, mas eu sou ousado. Eu desafio o mestre, agora eu vou. E diz a Bíblia que ele começa a andar em direção ao mestre. Quem é que está andando em direção ao mestre? Essa história te lembra alguma coisa da sua vida? Um dia nós estávamos numa situação assim, ele apareceu, nos convidou e nós saímos seguindo a ele, da mesma forma que Pedro desceu do barco e foi ao encontro dele. Eu estou caminhando sobre as águas. Quem está caminhando sobre as águas aqui, meu amado? E nós estamos caminhando porque nós somos cheios da ousadia de Deus. E de repente diz a palavra que o vento começou a soprar normal. O vento começou a soprar e Pedro continuou caminhando. Só que quando o vento sopra, ele provoca algumas reações. E uma das reações que o vento provocou foi que as ondas começaram a balançar ainda mais. Normal, tem momento na vida do crente que o negócio balança. Tu pensa que, meu Deus, é o fim, não vou aguentar. Aguenta porque tu é ousado. Aguenta porque quem te chamou te garante, meu amado. Mas diz a Bíblia que de repente Pedro olha para o perigo. E quando ele olha para o perigo, automaticamente ele começa a afundar. Ei, para quem que você está olhando? Não tem como olhar para duas direções ao mesmo tempo. Ou você olha para quem te chamou, ou você olha para quem se opõe. Ou você olha para o teu perigo, ou você olha para a ameaça, ou você olha para o vento, ou você olha para a onda, ou você olha para Cristo. Quando ele olha para o perigo, ele tira o olho de Cristo. E quando ele tira o olho de Cristo, ele automaticamente começa a andar.
Só que quem é ousado pode até afundar, mas ele tem força para gritar de novo. Quem é ousado não aceita a derrota na sua vida. Quem é ousado pode estar no ápice da sua luta, pode estar no auge da luta. Ele sabe quem ele crê, quem ele confia. Ele lembra do desafio, ele lembra da chamada, ele lembra da unção, ele lembra do gosto da vitória. E diz a Bíblia que quando o Pedro começa a afundar, ele grita: Jesus! E Jesus vem ao seu encontro. Meu irmão, Deus nunca vai deixar um ousado na mão. Deus nunca vai deixar de honrar um homem, uma mulher cheio de ousadia, que não tem medo de enfrentar seja o que for, simplesmente porque acredita numa promessa que Deus o fez. Quem aqui tem promessa, quem está vivendo a promessa, nada pode te parar, ninguém pode te deter. Você vai viver o sobrenatural. Você está provocando um milagre. Tem muita gente que não está te entendendo. Continue assim, meu irmão. Quem te chamou é fiel. Você pode adorar a Ele nessa noite. Ele é fiel para garantir o seu milagre. Mas eu olho também uma outra característica que eu tenho que ter para que eu possa provocar o meu milagre. Existe gente que não gosta de pessoas ousadas. É uma questão de personalidade. Eu me identifico com pessoas ousadas. Mas além da ousadia, eu preciso ter outra coisa. Não adianta eu ser ousado e eu não ter a outra característica. A outra característica que eu preciso, como fruto de alguém que conhece a Deus, além de ousadia, eu preciso ter atitude. De repente eu paro por aqui. Quantas coisas que acontecem no nosso meio, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossos ministérios. Quantas coisas que acontecem às vezes no nosso bairro, na comunidade onde nós moramos, porque nós, como filhos de Deus, às vezes não temos atitudes que deveríamos ter. Quantas vezes acontecem situações dentro do contexto familiar de cada um de nós, dentro da nossa família, que acontece porque nós não temos atitudes. Quantas situações poderiam ter sido evitadas no início, mas nenhuma atitude foi tomada? Quantas famílias poderiam não ter sido destruídas, mas nenhuma atitude foi tomada? Quantos filhos de repente poderiam não ter entrado no mundo das drogas, mas eu vi e aonde eu estava quando tudo começou? Nenhuma atitude foi tomada. Pastor, meu marido saiu de casa, mas ele não saiu de hoje para ontem. Há toda uma história, todo um percurso, há todo um dentro. E aonde eu estava quando tudo começou? Que atitude eu tomei quando tudo começou? Mas o irmão saiu da igreja, não estava tão firme, mas ele não deixou de ser firme de um dia para o outro. Ele foi sendo levado, ele foi sendo seduzido, ele foi sendo envolvido. Que atitude eu tomei para que isso não acontecesse? A Bíblia fala de uma mulher que nem o nome dela mencionado nas Escrituras, mas a atitude dela ficou registrada. Existem pessoas, amados, no reino, na igreja, existem pessoas que de repente o seu nome não vai estar na mídia, de repente o seu nome não vai estar nas capas de revista, nos jornais, mas a sua atitude pode mudar uma geração. Essa mulher da qual eu falo está registrada no livro de Marcos, no Evangelho de São Jesus. A atitude dela foi tão digna, a atitude dela foi tão louvável, que a menção da atitude dela, eu já não sei quantas vezes eu já ouvi uma ministração sobre isso. A Bíblia diz que essa mulher sofria de uma enfermidade durante 12 anos. 12 anos. Diz a história que ela perdeu e investiu todos os seus recursos procurando a solução do seu problema. Ela não era uma mulher que não tinha recursos. Ela gastou com os médicos, ela recorreu à medicina, tudo que ela podia fazer, ela fez.
Mas um dia, ela ouviu dizer que Jesus de Nazaré estaria passando em determinado lugar próximo onde ela estava. Diz a Bíblia que no seu coração ela entendeu e ela entendeu e ela pensou da seguinte forma: se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curado desse meu mal. Presta atenção. Presta atenção aqui. Essa palavra tão somente muda tudo. Nós estamos vivendo na era onde tão somente perdeu seu valor. Só tem valor coisas que são grandes. Só tem valor eventos que aparecem. Só tem valor quando a mídia vem e foca. Só tem valor se todo mundo comentar. E às vezes o Senhor está à procura de tão somente algumas pessoas que entendam que Deus está à procura de coisas pequenas, de coração quebrantado, de atitudes verdadeiras, de pessoas que não estão preocupadas se vai ter um tapinha no ombro, ou se vai ter um elogio, ou se vai ter um reconhecimento ministerial. Mas ele fala: se tão somente eu tocar. Olha só, meu amado, tocar. Diga comigo: tocar. Só que ela era uma mulher desprezível, só que ela era uma mulher discriminada, só que ela era uma mulher que não era bem querida, não era, a presença dela não era confortável porque ela era doente. E a enfermidade dela trazia uma marca de maldição sobre a vida dela. Mas uma atitude dela mudou tudo. Só que ela não teve uma atitude, eu preciso que todos vejam. Pelo contrário, ela falou assim: eu preciso que ninguém veja. Sabe aquelas atitudes que só quem sabe? Só quem é servo sabe? Sabe aquela oração de fechar a porta do quarto, você e teu pai? Sabe aquelas horas da madrugada que você acorda, é você e Deus? Sabe, essas coisas estão perdendo valor, estão perdendo espaço no nosso meio. Mas são coisas pequenas que Deus usa para fazer coisas grandes. São coisas pequenas, atitudes desprezíveis por muitos, atitudes rejeitadas por muitos, que Deus ainda honra e muda a história de uma nação, muda a história de uma família através de pessoas que têm atitudes. E sabe qual foi a atitude daquela mulher? Tão somente tocar. Tão somente tocar. É impressionante que ela rompeu a multidão. Subentende-se pela palavra que ela se ajoelhou e foi caminhando entre a multidão para não ser percebida, mas ela colocou o propósito do seu coração: vou tocar. Meu irmão, quando você sai de casa decidido, ninguém te impede. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Ela não queria nada além, nada mais, nada menos do que tocar. Quando você saiu de casa hoje, qual foi o seu objetivo de estar aqui nesse lugar? Ela saiu ali transpondo as dificuldades, ela saiu ali empurrando, ela saiu ali dando um jeitinho dela e tocou. Tem para imaginar pelos olhos da fé. Ela vai lá, ela encosta na bainha. Poxa, pastor, mas na bainha? Ela não podia dar um abraço nele? Ela não podia falar: oh, Jesus, eu estou aqui. Ela falou: não, se tão somente eu tocar. E ela vai lá humildemente, sem descer bainhas. Sem descer. E ela vai lá, toca. No ato de tocar, o mestre para. E ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos que estavam ao redor do mestre, a multidão ao redor do mestre, comprimindo o mestre, olha para o mestre e diz: mestre, olha a multidão que está ao nosso redor. Olha
mestre, e tu perguntas quem te tocou. Eu vou parafrasear, vou usar uma palavra para você entender. Jesus não estava perguntando quem tinha encostado nele. Jesus não estava perguntando quem tinha esbarrado nele. Porque esbarrar muitos esbarram. Encostar muitos encostam. Mas tocar são poucos. Glória a Deus, aleluia. A virtude não sai para quem encosta. A virtude não sai para quem esbarra. A virtude não. A virtude sai para quem toca. Glória a Deus, aleluia. E aquele diálogo ali, e ela já estava curada. A Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo imediatamente que o seu mal já tinha sido sarado. Muitos vêm à casa do Senhor, esbarram Ele com as suas músicas, esbarram Ele com a sua canção, esbarram Ele com o levantar das mãos, com a aplaudir, mas nem todos conseguem tocar. Glória a Deus, aleluia. Boa. E que a nossa atitude não seja esbarrar no mestre, estar na igreja porque eu gosto do louvor, porque eu dou posse da palavra profética, mas que eu possa estar aqui para tocar Ele nessa noite. Que você possa estar aqui nessa noite para tocar, porque vai sair virtude para você também, meu irmão. Vai sair virtude para a tua vida, para a tua história. Quando eu toco, a virtude sai. Aleluia. Maravilha. Deus é lindo. E o Senhor olha para os discípulos e diz assim: alguém me tocou. Jesus sabe quando alguém toca. Ele disse: alguém me tocou. E eu acredito que eles ficaram naquela expectativa. Mas por que ele sabe? Ele disse: porque de mim saiu. Quando eu toco, sai virtude para mim. Quando você toca, sai virtude para você. Aleluia. Quando o ministério do louvor toca, desce virtude sobre mim. Aleluia. Quando nós entendemos a importância de tocar neles, de ter atitude, de ser ousado, de desafiar, de provocar um milagre, aquela mulher poderia de repente se acomodar e dizer: não tem mais jeito, mas não, eu vou lá, eu vou tocar, eu vou provocar, eu vou fazer acontecer, eu vou desafiar, eu vou vencer qualquer obstáculo, mas eu sei que se tão somente eu tocar, eu ficarei curado. Então eu entendo, amados, aqui nessa noite eu quero ministrar aqui para a nossa vida, aqui nessa noite como igreja do Senhor. Sejamos ousados. Tenhamos atitudes. Verdade, maravilha. Tenhamos atitudes. Sonhos não é suficiente. Sonhar, todos nós sonhamos. Mas precisamos ser mais ousados. Precisamos ter atitudes. E concluindo aqui a minha palavra. Além de ousadia e além de atitude, eu preciso ter mais uma coisa que é muito interessante, que é disposição para lutar por aquilo que é meu. Você sabia que a bênção de Deus é sua? Você sabia que aquilo que Deus libera é seu? Você sabia que o sonho de Deus para a sua vida é seu? E às vezes eu não tenho disposição de lutar por aquilo nem que é meu, como eu vou querer lutar pelo que é do outro. E às vezes na luta requer tempo, envolve entender o processo, envolve entender o tempo de Deus. Houve um homem na Bíblia, ele passou uma noite inteira. Uma noite inteira. Parece que é uma coisa normal. Só que tem uma coisa. Ele lutou com Deus. Se imagina um mortal lutar com Deus. Deus poderia só olhar para Jacó e dizer: só que eu aprendo que Deus gosta de pessoas que lutam. Deus gosta de pessoas que não abrem mão da sua vitória. Deus gosta de pessoas que não abrem mão da sua família.
Deus honra pessoas que lutam intensamente até o último minuto, até o dia raiar. E ele disse assim, a determinado momento daquela luta, daquele conflito, aonde facilmente o Senhor poderia vencer, ele era Deus, já agora homem como eu e você. E às vezes, por nós não entendermos, a gente fala assim, Senhor, mas eu já estou orando pela salvação do meu marido há tanto tempo, eu estou orando pela restauração do meu lar há tanto tempo, eu estou te pedindo essa bênção há tanto tempo, não aguento mais, pois eu te digo, aguente. Deus conhece a tua estrutura, meu amado. Deus conhece o teu limite, o tempo da exaltação de Deus na tua vida já está decretado pelo Senhor. Você só vai lutar, porque Deus quer honrar, Ele quer tratar o teu caráter, Ele quer forjar o caráter dele em nós, e através do processo da luta isso se cumpre, para que o nome dele seja exaltado aonde quer que eu e você estivermos. Porque quando chega o tempo de Deus pôr um fim na luta, sabe o que acontece? Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso nome, Ele muda para que o nome dele seja glorificado. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Aleluia. Eu queria que você entendesse que Deus com muito carinho preparou essa noite para que eu e você estivéssemos aqui. Eu queria que você, amado, entendesse que de repente você está no meio da luta, de repente você está no início da luta, ou de repente você está igual Pedro, ainda não orou no vento, mas está caminhando, mas o vento está soprando, ou de repente você está com uma mulher com sangue, no fluxo de sangue, já gastou tudo, já bateu em todas as portas, já recorreu a todos os recursos. Hoje Deus reservou essa noite para falar contigo. Hoje Deus reservou essa noite e disse, eu estou aqui, toque em mim. Hoje Deus reservou essa noite dizendo, olha, eu estou aqui, vamos guerrear, vamos lutar pela vitória, porque eu, o Senhor, irei bradar na tua causa, porque Deus jamais Deus nos ajudaria sem que houvesse um propósito no coração dele. De repente, num culto como esse, você diz assim, poxa, meu marido tinha que estar aqui, o irmão tal tinha que estar aqui. Mas eu te digo uma coisa, quem tinha que estar aqui foi quem chegou. Deus está ministrando aqui para mim, é para você. É isso aí. Você veio, Glória a Deus. você foi ousado de vir. É isso aí. É bem provável que tem pessoas que trabalhou o dia inteiro, mas eu fui. Eu digo lá, Davi fez plantar comigo. Eu digo lá o seguinte: se tem alguém que precisa aqui, não é ele. Se tem alguém que precisa, eu sou o primeiro. Somos nós. Glória a Deus. Eu preciso. Deus jamais permitiria que estivéssemos aqui sem que houvesse um propósito no coração dele a respeito da tua vida. Eu termino a minha palavra, mas aqui no seguinte: gerando uma palavra profética sobre a sua vida. Ainda que as circunstâncias dizer que não. Ainda no seu dia a dia eu tenho que dizer que não. Meu amado, você faz parte dos planos de Deus. Ele não abre mão de você. Ele sonha um sonho para cada um de nós. E que nessa noite a ousadia do Senhor seja derramada de uma forma tão grande sobre a nossa vida, que nós venhamos a viver os sonhos de Deus. Você consegue entender a dimensão disso? Amém. Deus tem um sonho para a tua vida. Maravilha. E dentro do sonho de Deus, eu e você
reconhece isso. Você pode. Você é amado do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Aleluia! Seja ousado. Já que você veio, já que você está aqui, saia daqui diferente nessa noite. Saia daqui marcado por Deus nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa igreja. Deus continue honrando esse ministério, fazendo prosperar a cabeça. Que nações sejam alcançadas pela resolução que tem exaltada. Que o Rio de Janeiro, que é tão grande, possa reconhecer o poder estabelecido de Deus sobre essa terra. E que o nome do Senhor a cada dia possa ser glorificado aqui no céu. Deus abençoe a casa da sua vida.